10 razões pelas quais os homens terminam com suas amantes. Neste vídeo, vamos falar sobre as razões que podem levar um homem a decidir terminar com sua amante. Então, vamos por partes. E a primeira razão é, claro, o medo. O homem é um ser humano. Ele tem todas as emoções e ele também tem medo. Ele tem muitos medos na cabeça. No início, por exemplo, ao ter uma amante, alguns hormônios estão em jogo. O desejo de obter algo da amante que, talvez, esteja faltando em casa. Mas depois, com o tempo, mais medos começam a surgir em sua mente. Ele tem medo de perder o que já possui. No melhor dos casos. Para ele entende que seria bom manter tanto a esposa quanto a amante, mas percebe que, possivelmente, tudo será descoberto em breve. E, se a esposa, a amada e a esposa o satisfazem em muitos aspectos, o homem não quer perder a família, então ele terá medo, e esse medo vai pressioná-lo. O que pode assustar um homem são os riscos materiais. Por exemplo, ele entende que se a esposa descobrir, haverá um divórcio, possivelmente uma divisão de bens e assim por diante, e o homem percebe que pode perder muito, isso assusta ainda mais. Os riscos reputacionais dizem mais respeito, é claro, às pessoas que ocupam cargos elevados, ou seja, para elas, por exemplo, é importante que a família seja uma casa cheia, ou seja, para criar uma certa imagem, para criar um certo perfil. Ou seja, então o homem pode ter medo de perder sua esposa. Outro medo é o entendimento do homem de que os filhos, ao descobrirem que o pai trai, que a mãe é infiel, podem se recusar a se comunicar e, para o homem, isso também é importante. E esse é também um medo que pode estar na mente dos homens. Além disso, a percepção de ameaças ocultas por parte da amante, ou seja, se a esposa é uma pessoa confiável, uma pessoa comprovada ao longo dos anos, ou seja, eles já viveram juntos por um certo tempo, têm, por exemplo, filhos em comum, ele sabe como ela se comporta no dia a dia, como ela se comporta na vida, mas sobre a amante ele não sabe nada. Ele só sabe como passar, por exemplo, as noites com ela e alguns outros momentos que a amante lhe contou, mas ele não entende como é viver com ela. Podem haver diferentes ameaças por parte da amante. A amante pode, por exemplo, trair no futuro também. A amante pode não ser como a esposa, decente, boa, cuidadosa e assim por diante. A amante pode, por exemplo, contar tudo para a esposa e o homem também teme isso. Além disso, choque. Se algum dos amigos desse homem, por exemplo, está passando por um divórcio agora por quê? Por exemplo, a esposa descobriu sobre a amante e o homem ouve todos os detalhes. E esses detalhes simplesmente o assustam. Ou o comportamento da amante no momento em que descobriu que a esposa assusta. Ou como a amante se comportou. Ou seja, quando o homem ouve essas histórias, ele se coloca um pouco no lugar e pensa que, talvez, isso também o aguarde. E assim, por medo, o homem pode decidir deixar a amante, terminar, encerrar todos os relacionamentos, para viver em paz. Além disso, no casal de amantes, a química desapareceu, os relacionamentos entre amantes são como qualquer outro relacionamento, e eles, também, se desenvolvem. E se no início há uma certa paixão, adrenalina, emoções intensas, com o tempo, os relacionamentos adquirem uma aparência mais padrão, ou seja, começam a surgir pequenos problemas, começando por questões como: quando você vai se divorciar? Quando vai deixar sua esposa? Você passa pouco tempo comigo. E assim, os problemas começam a surgir de qualquer maneira, a química começa a desaparecer e, nesse momento, por parte da esposa, podem aparecer alguns sinais de atenção. A esposa, por exemplo, ficou mais bonita, começou a se comportar de maneira diferente. E o homem percebe que a esposa é mais interessante para ele. É mais confortável, mais feliz, com a amante tudo simplesmente desapareceu. A química pode levar à decisão de deixar a amante, e então a pressão aumenta, e o homem se cansa dessa pressão colossal. Porque a amante pressiona o homem. Porque ela não quer, por exemplo, ficar muito tempo no status de amante, exceto aquelas amantes que estão satisfeitas com tudo. Mas na maioria das vezes, a amante quer se tornar a esposa legítima, ou seja, ela não quer estar em segundo plano. E o homem, inicialmente, suporta a pressão das amantes, ou seja, ele recebe algo dela. Bem, ele pensa, aguente firme. Depois, a pressão começa por parte da esposa. A esposa começa a perguntar, então, onde você estava? Por que você se atrasou? Por que eu não consegui falar com você? Ele começa a achar que, por exemplo, a esposa já suspeita de algo, e isso já é uma pressão. O homem começa a se encontrar entre dois fogos. Talvez os amigos descubram sobre essa situação e comecem a dizer: você está em seu juízo perfeito, sua esposa é tão maravilhosa, você pode perdê-la. Por exemplo, por que você age assim? Porque fez isso? Ou talvez a irmã descubra, ou algum parente próximo. E o homem percebe que já não consegue lidar com essa pressão e
pensa, vale a pena. E nesse momento, ele pode tomar a decisão de se separar da amante, além do suporte financeiro à amante. Em algum momento, o homem pode ser muito generoso com a amante, mas tudo começa a acabar gradualmente em algum momento. O homem percebe que precisa gastar mais com os filhos. Por exemplo, os filhos cresceram, estão entrando na faculdade ou algo do tipo. É preciso mais dinheiro. Mais dinheiro é gasto com a família. E a amante também exige algo para si, quer presentes, atenção. E o homem, ao começar a analisar suas despesas, percebe que a amante é uma parte muito cara, ou seja, uma enorme despesa, que esse dinheiro pode ser direcionado, por exemplo, para a família, ou talvez alguma situação complicada tenha ocorrido onde o homem precisa de dinheiro. Mas a amante exige que seu homem continue a sustentá-la, continue a dar presentes, continue a investir financeiramente. E nesse momento o homem pode pensar que isso é caro demais para ele. Além disso, ressentimento em relação à amante. Isso também pode acontecer. O homem descobriu que a amante tem alguém. Ou seja, podem haver diferentes situações. Ou ela se comportou de maneira diferente em algum lugar, ou ele marcou um encontro com ela e ela tratou isso, por exemplo, de forma leviana e não apareceu, e assim por diante. Ou seja, o homem pode se ressentir por qualquer motivo, e esse ressentimento pode ser um impulso para tomar a decisão: o que estou fazendo com essa mulher? Bem, por quê? Porque, afinal, posso perder minha família. Até mesmo um pequeno ressentimento pode virar tudo de cabeça para baixo, levando o homem a tomar uma decisão. Terminar com a amante e perceber a falta de perspectiva de continuar vivendo com ela. A situação em que o homem talvez já tenha deixado a esposa e começado a viver com a amante, e agora? Não são mais encontros agradáveis, um espetáculo de emoções. Agora, a amante começa a se comportar cada vez mais como a esposa, ou talvez até pior. Ou seja, o homem percebe que as necessidades básicas que a esposa supria, a amante não supre. Ele quer comer, ele está desagradável, anda por aí e assim por diante. E ele começa a comparar e pensar que fez a escolha errada, que a decisão de viver com a amante foi um erro. E, muitas vezes, os homens, depois de viverem algum tempo com a amante, começam a pedir para voltar, implorando o perdão da esposa, entendendo que perdeu. Mas a amante perdeu o apelo feminino, e isso também pode acontecer ao viver junto. O homem deixou a esposa pela amante. Foi para uma bela mulher. Mas a bela mulher não é assim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela era bela quando o encontrava constantemente. Penteado, maquiagem, roupão sedutor e assim por diante. E agora ela também anda, por exemplo, fazendo máscara facial. Agora ela está despenteada de manhã e assim por diante. E ele percebe que aqui é a mesma vida. A mesma esposa, ela, não é uma beleza. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez a amante também tenha deixado de atraí-lo. Quando possuímos algo, muitas pessoas começam a desvalorizá-lo. E, mesmo tendo uma amante bonita, com o tempo a beleza dela começa a se desgastar e outros aspectos começam a ser notados. Traços de caráter, conteúdo interno. E isso também pode desempenhar um papel enorme na decisão do homem de se afastar da amante. Além disso, o homem envelheceu ou adoeceu e ele não precisa mais, digamos, de tantas relações íntimas. Ele percebe que não faz sentido continuar o relacionamento e decide terminar. Além disso, consciência. Isso é algo que pode influenciar, digamos, homens que têm consciência. Ou seja, em algum momento ele percebe que está traindo a esposa, e a esposa, no geral, é uma boa mulher e ele sente peso na consciência em relação à esposa. Em algum momento, ele percebe que está tirando o tempo da amante, que ela está perdendo sua idade fértil e a oportunidade de construir uma família. E a consciência, digamos, pode ser até de duas vias. Ele fica muito envergonhado e percebe que está, por exemplo, enganando a amante, dizendo que um dia deixará a esposa, mas na verdade não quer fazer isso. E nesse momento, ele pode tomar a decisão de se separar da amante. Os últimos a saberem são os pais, quando eles descobrem sobre as traições, ou seja, talvez a esposa ainda não saiba. Os pais, de alguma forma, ficaram sabendo. Alguém contou a eles. Naturalmente, eles ficam do lado da mulher, que está criando seus netos, e que está há muito tempo com o filho deles. Mesmo que eles não tivessem uma boa relação com a nora, entendem que agora tudo isso pode desmoronar. Eles podem ficar do lado da esposa e defendê-la, ou seja, novamente criar uma pressão que será difícil para o homem, possivelmente até insuportável para ele, ou seja, a pressão dos pais, de alguns conhecidos, amigos e, além disso,
Pressão interna. Essas angústias internas podem levar à decisão e compreensão de que tudo isso não é necessário, que é preciso romper esses relacionamentos, desfazer esse triângulo para que viver, finalmente, em paz. Isso é tudo para este vídeo. Eu fui sua anfitriã, Alisa Vardoskaya. Curtam e inscrevam-se. Comentem o que querem discutir nos novos vídeos. Não se esqueçam de clicar no sininho.